الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. Vamos lembrar alguns ditos, vamos estudar alguns ditos do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, para entendermos a nossa obrigação nesta vida, o nosso propósito. Qual é o nosso objetivo na vida? Por que eu estou aqui? Que não possui sócios e parceiros. كلمته إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وروح منه وأن الجنة حق وروح منه وأن الجنة حق أبو وجه أو كما قال السلام أو que o profeta disse أبو وجه أو كما قال السلام أو que o profeta disse aquela pessoa que testemunha a adoração de Deus único, aquele que não possui sócios e nem parceiros, e que Muhammad é seu servo e seu mensageiro, e que Jesus é servo de Deus, filho da sua serva, e o verbo seja, quando Deus fala seja, foi colocado no ventre de Maria, pelo anjo Gabriel, milagre de Deus, e o paraíso é verdadeiro, e o inferno é verdadeiro. Saiba que Deus Todo-Poderoso vai fazer aquela pessoa entrar no paraíso pelas 8 portas que ele desejar. Que o paraíso tem quantas portas? 8. Se você falou isso e acreditou nisso, você vai escolher as 8 e vai entrar da onde você quiser. É direito seu ter o paraíso. Ter o paraíso. Básica, essa crença, essa crença e trabalhar em cima dessa crença. Essa crença e trabalhar em cima dessa crença. Essa crença e trabalhar em cima dessa crença. ذاق الطعام الإيمان طعام الإيمان طعام الإيمان طعام الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. Mensageiro. O que significa isso? A pessoa que ficar satisfeita com Deus. Tudo que for ocorrer na tua vida, eu estou satisfeito, porque Deus colocou isso para mim, e Ele é o meu Criador, Ele sabe o que é melhor para mim, e eu não sei o que é melhor para mim. Eu estou satisfeito em seguir o Islã como o meu meio de vida. Eu quero adotar a minha vida conforme os princípios da religião do Islã. Eu estou satisfeito com Muhammad como mensageiro final. Por isso eu sigo a sua tradição. Sallallahu alaihi wasallam. Essa pessoa vai provar o verdadeiro sabor da fé. Ele vai sentir a fé. Ele vai entender o que é fé. Ele vai saber que isso é adoração, que Deus falou. Eu não criei os gênios nem os humanos, exceto para me adorar. Você vai rezar com vontade. Você vai praticar os pilares do Islã com vontade, porque você está entendendo isso. Compreendeu? Aí tem aquele dito que explica mais ainda o que é adorar a Deus. Qala sallallahu alayhi wa sallam fi rajul sa'ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulallah ayyul muslimun أو أي المسلمين خير فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. O homem chegou até o mensageiro de Deus, que a paz esteja sobre ele, e falou assim: ó mensageiro de Deus, qual dentre os muçulmanos é o melhor? Qual que é a obra boa que o muçulmano tem que praticar? O que o muçulmano faz?
Eu quero ser um muçulmano bom. Então o profeta explicou para ele e falou: é aquele muçulmano que preservar os seus irmãos com a língua e com a mão. O que quer dizer isso? Eu preservo as pessoas das minhas falas indevidas. Eu preservo não fofocando delas, não caluniando, não falando palavras obscenas, protegendo. Se eu ver alguém falando mal dos meus irmãos, eu protejo elas com a minha língua. Com a mão, não levantando a minha mão contra elas. Entendeu? Não fazendo a minha mão cometer atos indevidos contra os meus irmãos. Isso é proteger. Não levantando a espada ou a arma contra os meus irmãos. Aqui hoje está acontecendo o contrário. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus é aquele dito também do doce da fé. Olha o que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Olha o que o profeta falou, capaz de ter sobre ele. 3 tipos de característica, de atributos. 3 coisas. Quem obtiver, vai obter o doce sabor da fé. A fé é doce. A fé é algo gostoso. É algo bom. É doce. Todo mundo gosta de um doce. A fé é doce. A fé você vai sentir se você obtiver 3 coisas. Quais são? Aí ele fala, quais são as 3 coisas? A primeira coisa, ele falou assim: quem deixar e colocar Deus e o seu mensageiro acima de tudo. Amar a Deus e o seu mensageiro acima de qualquer coisa. Eu não vou colocar nada na frente de Deus, seu mensageiro. Eu amo Deus e ao seu mensageiro. Eu vou dar preferência, então, durante a minha vida, para Deus e o seu mensageiro. Quem faz isso? Só quem obteve a fé de verdade. Qual que é o segundo ponto? A segunda coisa, você amar ou gostar de alguém somente por Deus. Eu gosto de fulano não porque ele tem status nessa vida mundana elevada. Não pela posição financeira que ele tem. Hoje tem muitos disso. Eu gosto de fulano pelos status que ele ocupa na sociedade, porque ele é presidente, prefeito, engenheiro, advogado, tem dinheiro. Isso cai naquela palavra que cai como puxa-saco. Mas você gosta de fulano, independente se ele é engenheiro ou faxineiro. Você gosta dele por Deus. Pela dedicação que ele tem na religião. Entendeu? Sinceridade. E tem o terceiro ponto que ele falou: você deve detestar cair na incredulidade, ou voltar para a incredulidade, da mesma maneira que nós detestamos cair em algo que, quando você coloca fogo assim para ver como é que chama aquele poço que sai um fogo, você detesta cair em algum lugar que tem lava, vulcão. Alguém quer cair no vulcão? Ninguém quer. Por quê? Vai se queimar, vai morrer. Você detesta cair, e se você vê alguém que está caindo, você quer ajudar, tirar ele de lá. Você deve detestar cair na incredulidade dessa maneira.
E se você vê alguém indo para a incredulidade, você deve ajudá-la a tirar ela da incredulidade. Como? Levando a palavra boa. Levando a palavra boa. Quando a pessoa não quer ouvir alguma palavra? Não, se a pessoa não quer ouvir, você fez sua parte, deixando na mão de Deus. Aí você vai colocar no coração, suplicar a Deus para guiar a pessoa. Por isso, para levar a palavra, tem que ter conhecimento. Obter o conhecimento correto para saber, às vezes, eu vou levar a palavra para ele de uma maneira, porque ele é de uma maneira, mas ele é de outra maneira. Então eu tenho que levar para ele de uma outra maneira. Por isso tem que ter o conhecimento de como levar a palavra para cada um. Compreendeu? E tem aquele dito que entende o que é o Islã, e o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam: Arba'a man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khallatun minhunna كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعاها إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا قسم فجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. O profeta falou assim, capaz de ter sobre ele 4 coisas, aquela foi 3, né? Agora foi 4 coisas. Quem obtiver, vai obter dentro de si características de hipocrisia. Cuidado. Antes, vamos explicar. Tem a hipocrisia maior e a hipocrisia menor. A hipocrisia maior é aquela pessoa que foi para a incredulidade. É aquela pessoa que chega até você e fala: eu sou muçulmano, eu sou uma pessoa boa e não sei o que, mas dentro dela ela odeia os muçulmanos e o Islã. Entendeu? Isso é hipocrisia maior. Então não segue, né? Essa é a hipocrisia maior. A hipocrisia menor é isso que vai estar nesse dito, que muitos de nós podem praticar às vezes, porque a nossa fé está baixa. Tem que tomar cuidado, que esses pontos podem levar na maior. 4 tipos. Quais são? Aí ele falou assim: quando falar, coloca mentira na fala. Quando conversa, tem mentira. Gosta de colocar coisas que não faz parte. E o profeta falou: quando tem mentira, eu sou a pessoa mais longe da mentira. E o profeta falou: a mentira leva à escuridão e a verdade à iluminação. E o profeta falou: eu gosto de ficar em harmonia com as pessoas e até brincar com elas, mas eu não minto jamais. Então o muçulmano tem que ser verdadeiro e ficar com os verazes e longe da mentira dos mentirosos. A segunda coisa, qual que é? Ele diz: quando for feito um acordo, ele quebra o acordo, um contrato, por escrito ou verbal, desde que esse acordo não pode ter nada ilícito. Pode ser promessa também? Sim, se você fez, não é recomendado fazer promessa, mas se você fez, você tem que cumprir. Mas a promessa não pode ter nada ilícita, tem que ter coisas Às lícitas. vezes a gente faz uma promessa em palavra. Você tem que cumprir com a tua palavra. Senão, você está com características de hipocrisia. A outra coisa, ele diz, quando faz um juramento, sem que ser fazer um juramento certo. Entendeu? Um pacto. E a outra coisa é quando tiver uma discussão, um debate, a pessoa ela explode no debate. Ela perde o controle. Isso daí faz parte da hipocrisia. Tem que tomar cuidado. Tem que se controlar. Entendeu? Esses 4 atributos, qualquer um de nós pode ter. Isso não quer dizer que eu sou um hipócrita. Isso quer dizer que eu tenho características de hipócrita, eu tenho que trabalhar isso para tirar. Faz parte da adoração. Compreendeu?
A outra coisa, ele falou aqui, o profeta Sassala, eu falei para vocês já esse dito, já dei aqui para vocês. O profeta falou assim, ad-dinu nasiha. قلنا يا رسول الله لمن فقال عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Uma vez o profeta falou para as pessoas, saiba que a religião é um conselho mútuo. Aí as pessoas falaram, explica para nós, como assim? Para quem? Aí ele falou, conselho para Deus. O que significa conselho para Deus? Conselho para Deus é eu obter o conhecimento e saber quem é Deus, quem é o meu Senhor. Ele que me criou e o Criador de todas as coisas. Ele possui seus nomes e atributos completos: misericordioso, o sustentador, o protetor, o guardião, aquele que o acertador de contas. Estudar isso e saber quando eu estiver andando, saber que ele está sobre mim, me vigiando o tempo inteiro. Depois ele falou, é um conselho para o seu livro, o livro de Deus. O que é o conselho do livro de Deus? É eu obter conselhos do livro de Deus. Abrir o Alcorão, estudar o Alcorão, memorizar o Alcorão, recitar o Alcorão e ficar dentro do Alcorão. Depois ele falou, o Ali Rasulihi, é um conselho para o seu mensageiro. O que é isso? É eu aprender sobre os seus profetas e mensageiros e mais ainda o último profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saber a sua biografia, tentar praticar a sua sunna, lutar dia e noite contra mim mesmo para colocar em prática aquilo que Muhammad praticava, evitar o que ele evitava ou advertia. Depois ele falou, conselho li a'immat al-muslimin, aconselhar os líderes dos muçulmanos. Os líderes precisam de conselho. Mas aí entra aquilo lá que eu falei agora. Quem vai aconselhar os líderes? As pessoas que têm conhecimento. Eu não vou chegar no líder, falar algo com ele sem conhecimento. Eu tenho que saber como eu falar com o meu líder. Como que eu vou levar o conhecimento para ele. Porque caso contrário, pode sair errado isso e me prejudicar. Ou prejudicar o meu povo. Entendeu? Então, geralmente, as pessoas de conhecimento que dão conselho para os líderes. Depois ele falou, o amatihim, e geral. Conselho geral é um irmão aconselhar o outro irmão. Se eu ver meu irmão no erro, eu vou tentar tirar ele do erro, mas não jogando na cara dele o erro que ele fez. Tentar, de alguma maneira, fazer ele acordar para sair daquele erro. Também precisa de conhecimento para isso. Porque ninguém é igual a ninguém. Entendeu? Então isso é adorar a Deus. A outra coisa, colocada aqui no dito, قال صلى الله عليه وسلم إذا كفر رجل أخاه فقد باء بها أحدهما. O profeta falou assim, se uma pessoa chegar para outra pessoa, dois muçulmanos, um olha para o outro e fala, seu incrédulo, seu infiel, com que direito que eu falei isso para você? Deus vai pegar essa palavra, subir aos céus e vai ver. Ele é infiel? Não. Eu falei que ele é infiel. Vai pegar essa palavra e fazer ela voltar para mim. Entendeu? Então eu devo preservar minha língua contra os meus irmãos. Por exemplo, o que o profeta falou, sallallahu Sibab al-Muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Você ofender um irmão é uma desobediência grande. Cuidado. Agora, você combatê-lo ou agredi-lo, você pode cair até na incredulidade ou na idolatria. Por quê? Porque você está indo contra Deus. Você está agredindo um servo de Deus. Então, o muçulmano não agride ninguém. O muçulmano se defende, mas vir agredir, ofender,
caluniar, amaldiçoar, o que acontece hoje no mundo, só leva a sociedade à ruína e nunca ao sucesso. Se você quer o sucesso para você, para os teus irmãos, então você deve praticar essa adoração. E isso faz parte da adoração, de adorar a Deus. Por isso que Deus falou no Corão, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eu não criei nem os gênios e nem os humanos, exceto para me adorar. Adorar isso aqui, unificar Deus na sua vida e colocar em prática a legislação conforme ao Corão e essa biografia de Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Respeitar a humanidade, mas com a intenção apenas de alcançar a satisfação do seu Criador. Compreendeu? Isso é a verdadeira adoração a qual os muçulmanos devem entrar. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam wa jazakumullahu khairan walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum.